Você conhece um homem que fala bastante e fala com desconhecidos? Segurou não foi a polícia, foi um morador, né? Foi um bombadão, grandão lá, fedorento. Eu passei mal, aí é que eu falei pra ele, chama a polícia, não faz isso não, esse baqueiro tá matando. É um pouco dramático. Não quero mais, se não é pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum, porque eu fiz tudo como estava combinado com a vida. Não quero mais! Não tende a ser muito organizado, do tipo, deixa a vida me levar. Shrek, Fiona, vocês são um colírio pros olhos. Tava cuidando do seu dia de amor. Ah, sim, tipo, separar a correspondência, dar uma água pras plantas. E vive a vida intensamente sem pensar no amanhã? Talvez você conheça um homem sanguíneo. Olá, bem-vindo a mais um vídeo deste canal que eu amo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira. Neste canal eu trago resenhas de livros, filmes, documentários, elementos da cultura, sempre trazendo com uma ótica, uma perspectiva bíblica cristã, porque eu sou cristã, se você também é, toca aqui. Mas hoje nós vamos falar de temperamentos, porque além disso, eu sou analista de temperamentos, eu dou mentorias por videochamada. Inclusive, se você quiser descobrir o seu temperamento através de uma mentoria exclusiva, ou do seu marido, ou de uma pessoa muito próxima de você, eu vou deixar as informações aqui embaixo, vai ser um prazer te atender. Mas sem mais delongas, vamos falar do homem sanguíneo. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre o sanguíneo é que é um temperamento quente e úmido. E dentro dessa umidade e quentura, nós temos ali três variações. O sanguíneo ar, que é o sanguíneo propriamente dito, sabe? Aquela pessoa envolvente, otimista, piadista, engraçadinho, que tem aquela alma de político que conversa com todo mundo. É esse sanguíneo. Nós temos também o sanguíneo vento, que tem um aporte mais seco. Esse ele tende a ser sanguíneo, mas ele consegue começar projetos, é mais motivado para começar projetos. E nós temos o outro sanguíneo, que é o sanguíneo brisa, que pode ter uma certa dificuldade para começar um projeto, é do tipo que pede muita opinião das pessoas, busca constante validação dos outros e por isso tem mais dificuldade de começar e de iniciar algo se ele não tiver uma motivação de fora. Independente dos três tipos de variações que o seu marido sanguíneo possa ter, é importante entender que o sanguíneo, no geral, ele costuma ser aquele que preza muito a liberdade. Ou seja, o homem sanguíneo ele detesta se sentir preso. Então, se ele passou uma semana toda dentro de casa, mesmo que tenha sido intencional, ele vai sentir a necessidade de sair da rotina e fazer alguma coisa diferente. Não vai ser estranho ele falar, vamos chamar um pessoal para vir aqui almoçar, para assar uma carne, ou vamos na casa de alguém, ou vamos sair para comer. Ele vai ser aquele que gosta de interação. É aquele homem extrovertido que se alimenta ali, de certa forma, da energia das pessoas. A depender da criação que o seu marido teve, ou da onde ele vive, pode ser que ele pegue de você algumas características que antes ele não tinha, mas de conviver ele vai começar a ter. Como também é importante analisar a família dele de origem, porque muitas coisas que a família tinha de cultura, ele vai levar e vai se influenciar por esta família. Não é difícil ver o sanguíneo de temporada. Uma hora inventa uma coisa, outra hora inventa outra. Tem sanguíneos que não param em emprego nenhum. Tem sanguíneo que tem o hábito de trocar de carro igual troca de blusa. Um dia tá com um Gol, outro dia tá com um Corolla, outro dia tá com uma moto. Esse esquema de ficar trocando tá muito associado àquela questão de não gostar de monotonia, gosta de novidade, gosta de motivação. E por que o sanguíneo gosta tanto de novidade? Primeiro que ele precisa ser motivado pela novidade. E a novidade, como se diz, é uma novidade. Então, vai gerar motivação. O sanguíneo é muito bom e tem muita energia para começar ali as coisas, se motiva muito. Mas ele muitas vezes não tem disciplina para permanecer nos projetos que ele mesmo criou, nas ideias que ele mesmo deu. Por isso que é importante para o parceiro desse sanguíneo, né, a esposa dele, ela ser mais disciplinada e cobrar sim. Sim, o homem sanguíneo é daqueles que você tem que cobrar. Você tem que cobrar pontualidade, tem que cobrar organização, tem que ser às vezes um pouco chata, porque eles precisam desse controle. Isso porque eles não são tão bons de gerenciar a si mesmo. Então é importante ele ter uma esposa ali que puxa um pouquinho o freio para ajudar eles a se situarem. Porque é aquilo, quando nós
seguimos o nosso coração, a chance de cair em buracos, em ciladas, é muito grande. Então, se você é a esposa de um homem sanguíneo, e aí ele fala que você é chata, ou você às vezes está se sentindo chata de tanto cobrar, continue, tá? O sanguíneo precisa disso. Por mais que ele não goste, por mais desconfortável que seja, se você tirar e deixar ele viver a própria sorte, ele vai acabar se perdendo. Então, a maioria dos sanguíneos, eles não vão se interessar dificilmente. Eles vão se interessar por outros sanguíneos, porque vai ver em outro as características e defeitos que ele possui. Então, o sanguíneo desorganizado, muitas vezes ele vai gostar de uma mulher organizada. O sanguíneo que não é pontual vai gostar de uma mulher que é pontual. E isso não é regra, tá? Existem sanguíneos que são pontuais, que aprenderam isso de forma intencional, e também sanguíneos que são organizados, que aprenderam e se esforçaram por isso. Mas, em geral, não é algo natural do sanguíneo. Sabe aquela história melhor feito do que perfeito? Resume o sanguíneo. Ele não é perfeccionista com as coisas. Para ele tá bom. Quanto menos tempo ele gastar com aquela coisa chata, melhor. Porque aí vem o ponto. O temperamento sanguíneo é o temperamento da alegria. E por gostar muito de estar feliz, é o temperamento mais sujeito a vícios. Ou seja, tô triste, preciso tampar esse buraco com alguma coisa que me deixa feliz. Um exemplo bom aqui é o sanguíneo que reprovou na autoescola. Ele vai ficar triste, chateado, mas ele já vai pensar em uma coisa para poder preencher aquele buraco daquela tristeza. Então, reprovei na autoescola, vou fazer um churrasco. Passei na autoescola, vou fazer um churrasco também. Ah, aconteceu uma coisa que eu não gostei, vou distrair a minha cabeça, vou pra praia. Então, o que é isso senão uma camuflagem? Essa camuflagem é o fato do sanguíneo não saber lidar muito bem com a tristeza. Porque quando ele fica triste de verdade. E o sanguíneo deprimido, ele consegue ser pior do que o melancólico. Porque o melancólico, ele já tem aquele padrão de tristeza e sabe lidar com aquilo ali. O sanguíneo, como ele quer estar sempre feliz, quando ele fica triste, a chance dele ter dificuldade para levantar é muito grande. Então, é importante equilíbrio na vida, não fugir, incentivar esse marido a não fugir das coisas desconfortáveis, porque, como eu disse, é o temperamento que está sempre procurando, está feliz, está satisfeito, está contente, e às vezes tem a certa dificuldade de manter uma alimentação saudável, de manter hábitos bons, como academia, mas tem uma facilidade para vício, às vezes aquele homem viciado em videogame, viciado em apostas, viciado em trocar carro, viciado nisso. O que é isso senão buracos que o sanguíneo muitas vezes usa para preencher, para sentir alegria. Então, como gosta-se de alegria, é importante que o sanguíneo tenha assim aquele freiozinho, aquela pessoazinha ali chata na vida dele, sabe? Um melancólico talvez, uma colérica talvez, para dar uma freada. Porque a gente precisa saber lidar com as nossas emoções. O sanguíneo que não sabe lidar com o padrão da tristeza e fica constantemente fugindo, ele acaba ficando imaturo, não sabendo enfrentar os problemas de frente, sendo muitas vezes covarde em algumas situações e não amadurece. Então, esse padrão de sempre fugir do desconforto é algo que o sanguíneo precisa trabalhar. Ficou triste? Analise, raciocine sobre essa tristeza, ao invés de fugir e fingir que nada está acontecendo. E aí vem uma informação bem interessante. O sanguíneo não gosta de ser visto como um coitadinho, não gosta de ser a vítima da situação. Quando ele começa a estar nessa situação de vítima e as pessoas começarem a criticá-lo, imediatamente ele sai de lá. Então não é difícil ver um homem sanguíneo que está passando por problemas e não comunica eles para a esposa. A esposa da mesma forma, porque não quer passar ali pro esposo, pra esposa, aquele orgulho quebrado, quer ser sempre visto como aquela pessoa incrível, aquela pessoa que dá conta, aquela pessoa próspera. Então, ele tem dificuldade, isso se chama orgulho e é um pecado no coração que o sanguíneo precisa constantemente trabalhar. Porque associado a esse pecado tem o fato do sanguíneo não ter muita empatia. O que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. O sanguíneo não tem essa facilidade para se colocar no lugar do outro. Muitas vezes, quando ele vê uma pessoa numa situação difícil, ele vai falar, mas também, olha aí, ó, não trabalha, não faz tal coisa, eu me esforcei, por que essa pessoa não pode se esforçar também? Então ele tem dificuldade de ficar sentindo dó, tem problemas com esses programas muito vitimistas, não gosta de ver pessoas assim capazes se colocando nesse papel. Então ele não tem paciência pra gente vitimista. Você só vai ver a empatia aguçada no sanguíneo quando ele vê alguém que passou por algo que ele também passou.
Por exemplo, faz de conta que ele quebrou a perna por uma época e agora a perna dele já tá boa e ele encontra uma pessoa que quebrou a perna ali passando as dificuldades que ele passou. Dessa pessoa, o sanguíneo vai sentir muita pena, porque ele vai lembrar do que aconteceu com ele. Então, muitas vezes, Deus trata o coração e a empatia do sanguíneo, permitindo que dificuldades e dores venham para que ele sinta na pele, muitas vezes, coisas que ele julgou. Então, se você é sanguínea, como eu, ou tem um marido sanguíneo, sempre recomende a não julgar. A chance de Deus trabalhar no seu coração em cima daquele seu julgamento é muito grande. Se possível, tampe os seus olhos e prefira nem falar sobre aquilo ali, porque o Senhor muitas vezes vai tratar com você justamente aonde você está criticando sem ter a menor empatia. E aí, falando de empatia, como o sanguíneo tende a se levar com muita leveza, não gosta de ser aquele briguento que implica com tudo, gosta assim, muitas vezes, tal coisa não deu certo, tá bom, sabe, mais relax em relação à vida. Por ele ser assim, ele espera que as pessoas também sejam assim com ele. Então, se ele atrasa, ele não quer que as pessoas fiquem bravas com ele. Se ele deixa de fazer alguma coisa, ele também não quer que essa pessoa fique brava com ele. Porque se fosse o contrário, ele não ia se importar. Lembra que o sanguíneo não é perfeccionista. Tá bom, o serviço foi feito. Não tô falando que ele gosta de coisa mal feita. Ninguém gosta. Mas só de fazer, tá ótimo. Ficar perdendo tempo demais uma coisa só é algo que o sanguíneo constantemente foge. Alguns homens sanguíneos vão ter aqueles comportamentos de bobo da corte. O que é isso? Lá na época da escola, ele vai ser aquele garotinho engraçadinho da escola. E aí, quando ele cresce na vida adulta, ele vai ser aquele homem que dá risada, conta piada, que canta, que conversa com desconhecidos na rua, que faz amizade fácil. Mas as amizades do sanguíneo são amizades muito rasas, porque como ele é de viver o momento, ele nunca entra muito em profundidade. As amizades dele são muito temporárias. Se ele está trabalhando num lugar, aquelas serão as amizades dele do momento. Aí, se ele muda de cidade, aquelas serão as novas amizades. Ele não tem aquela profundidade de manter aquelas amizades à distância. E eu falo amizade de verdade. Eu não falo aquelas pessoas que você tinha um carinho grande e aí vocês se mudaram e de repente vocês se encontram e conversam como se nada tivesse acontecido. Isso não é amizade. Isso é um carinho que você sente por essa pessoa. Amizade é muito mais que isso. A própria palavra de Deus diz que na angústia o amigo se faz irmão. Então, a amizade mesmo é aquela pessoa que você pode contar nos bons e nos maus momentos. E por falar em mau momento, o sanguíneo tem dificuldade demais de mostrar a sua vulnerabilidade, né? Os seus maus momentos. Ele não quer que as pessoas sintam pena dele. Então, ele vai ser aquele amigo que dificilmente vai pedir ajuda ou vai se deixar ser amado e ajudado pelos outros. Ele sempre vai querer demonstrar amor pelaquilo que ele faz. Lembre-se, o colérico é do tipo que presenteia, gosta de dar presente. O sanguíneo nem tanto quanto o colérico. O colérico presenteia mais do que o sanguíneo, mas o sanguíneo é aquele que serve. Então, se precisar ir buscar um negócio na tua cidade, ele busca. Se precisar comprar em tal lugar um negócio que só tem naquela padaria, ele vai. Ele não tem aquele espírito preguiçoso de falar, não, né? Não vamos não. Não, ele se esforça para agradar. A mulher sanguínea, se precisar fazer um pão, limpar uma casa para ajudar alguém, ela vai fazer. Então, o sanguíneo, ele gosta de ser amado pelaquilo que ele faz. Você vai na casa de um sanguíneo, se ele puder, ele dá a casa dele para você. Nossa, vamos comer um pão. Ele dá essa liberdade para você dentro da casa dele. Olha, pode abrir a geladeira, pode pegar um pão na mesa. Você se sente literalmente em casa, na casa do sanguíneo. O problema é que quando vem o dia mau, ele tem dificuldade em ser cuidado pelas pessoas em algum momento que ele cuidou. Embora ele espere dessas pessoas, ele vai ter dificuldade de se colocar nesse lugar. De se colocar numa situação em que ele vai ser amado, cuidado pelas outras pessoas. Uma coisa que o sanguíneo também é avoado. Muitas vezes ele não presta atenção nos momentos, nas situações, nos detalhes e acaba chateando e magoando a esposa ou o esposo. Então ele esquece detalhes específicos, às vezes de elogiar, às vezes de ver que alguma coisa diferente foi feita, às vezes ele tá feliz demais com aquilo ali, mas ele esquece de falar, nossa, tá maravilhoso. Então é uma coisa que o sanguíneo precisa trabalhar constantemente, o elogio, porque ele reconhece na mente dele, mas ele precisa explanar para que a outra pessoa se sinta amada. E é claro que assim como eu fiz no vídeo dos coléricos, eu também vou deixar uma dica de ouro para você que é casada com o sanguíneo. Me perdoem, sanguíneos, do que eu vou falar agora, mas a maioria dos sanguíneos gosta de mulher seca.
que é aquela mulher chatinha mesmo, sabe? Aquela que é o desafio, porque o sanguíneo, ele é movido por desafios. Por isso que ele enjoa tanto do emprego, porque depois que ele domina aquele emprego ali, perde a graça. É como se ele tivesse zerado o videogame. Então não tem mais graça. É por isso que ele sempre vai se interessar pelas meninas, as mulheres mais difíceis. Então a mulher é mais difícil, ele vai encarar aquilo ali como um desafio. E aí essa mulher é conquistada por ele, ela não pode virar uma banana. Porque se ela virar aquela mulher meio banana, aí ele não vai valorizar da forma que deveria, porque ele não vai entender aquilo ali como um tesouro. Então muitos sanguíneos são casados com mulheres chatinhas, né? Vamos dizer assim. Não tô falando pra você ser rixosa, mas o que é o chatinha que eu tô dizendo aqui? Aquela mulher que cobra horário, cobra atenção, cobra aquilo que precisa ser cobrado, entendeu? Não tô falando pra mulher ficar reclamando o tempo todo, mas ela ajudar esse sanguíneo a se autorregular. Ah, Elaine, ele vai ser meu filho? Não, mas ele é distraído por natureza, ele é uma pessoa que tem pouco foco nas coisas, ele tende a ser avoado. Então, se você ama esse marido, você precisa ajudá-lo a melhorar nessas áreas da vida dele. Essa melhora não é dizendo, você não é capaz, você é muito burro. Não, é sempre chamando ele para os trilhos. Eu não gostei disso, isso me chateou. Não use estratégias abusivas, tipo voto de silêncio ou qualquer coisa do tipo. É chamar atenção mesmo, ser firme naquilo que precisa ser melhorado. Porque se você não falar, o sanguíneo não vai perceber. Ele tem a atenção horrorosa. Literalmente, se você não detalhar, e detalhe quando estiver acontecendo. Porque se você deixar para depois, ele vai esquecer, porque a memória dele ali é avoada. E também você não vai conseguir melhorá-lo na onde você quer melhorar. Então não fique fazendo votinho de silêncio, não fica... Até porque mulheres que fazem voto de silêncio, elas acabam ferindo muito o sanguíneo. O sanguíneo tem um problema sério com rejeição. Ele gosta de ser amado e ser querido pelas pessoas. Então dificilmente ele vai arrumar confusão com os outros. Ele vai tentar ser amigo de todo mundo, porque ele não gosta de ser rejeitado. Ele tem uma dificuldade, uma aceitação ali muito frágil. Então se a mulher faz voto de silêncio, ela machuca muito esse homem. Porque ela vai estar rejeitando ele vai se sentir dolorido, ele pode até ficar correndo atrás dela, sofrendo por ela, né? Mas vai chegar uma hora que ele vai enjoar disso e vai chutar o balde. Então, não seja assim, você não vai conseguir as coisas rejeitando o sanguíneo. É sendo firme, conversando para aquilo que você quer que melhore, mas não deixe ele de manter a sua comunhão com este homem. Então, dica de ouro, seja uma mulher firme, mas não rixosa. Busque sabedoria do Espírito Santo para que você seja a luz na vida desse homem. Porque se você embananar, virar aquela mulher banana que aceita tudo, que tudo que ele inventa você tá lá batendo palma, ele vai acabar não só te valorizando menos, como piorando. Então, se ele era aquele homem que fazia aposta, ele vai começar a fazer outras coisas piores. Seja um pouquinho mais firme, porque a mulher banana, o sanguíneo monta, tá? Vou contar até uma experiência pessoal minha aqui, porque eu sou sanguínea. Claro que tem algumas diferenças do homem para a mulher, mas eu lembro que quando eu casei com meu esposo, todos os dias a gente chegava atrasado no culto, mas ele reclamava muito comigo. Então, o culto começava às 7 horas, nós chegávamos 7h05, 7h04, e ele ficava muito bravo, reclamava, e eu ficava mais brava ainda com ele. Que eu ficava assim, ficava empurrada dentro da igreja e eu estava errada. Egoístinha, né? Porque o sanguíneo, ele tem esse padrão. É o temperamento mais egoísta de todos. O que aconteceu? De tanto eu reclamar com meu esposo, ficar bravo com ele, ele encheu a paciência e falou, quer saber? Deixa. Não vou falar mais. Eu tô reclamando que a gente tá chegando atrasado. E, enfim, vou deixar. Gente, foi a pior coisa que ele fez na vida. Porque, primeiro que eu tava desacostumada. Ele não chamava mais a minha atenção e eu fiquei desacostumada. Resultado, eu só chegava 7h20, 7h30. Já teve culto de eu atrasar 40 minutos. Eu praticamente perdi o culto inteiro. Então, quando eu chegava na igreja, ficava envergonhada de chegar tão tarde, chateada por ter perdido ali a comunhão. Eu comecei a perceber que, meu Deus, me fazia muito bem quando o meu marido ali me tratava, ali tentava me colocar nos eixos acerca desse atraso. Esse aqui é um exemplo, gente. Homem sanguíneo gosta desse desafio. Então, se você for uma mulher muito banana, que acaba aceitando todas as loucuras que ele inventa, porque aí vem um ponto. Existe um ponto em ser submissa a um homem sábio e aceitar as loucuras do sanguíneo. Porque o sanguíneo, ele muitas vezes, ele vai arrumar coisas que não tem o menor planejamento.
Vai inventar uma viagem, às vezes não tem step, às vezes quer arrumar um step de última hora. Ele é muito movido pelo momento, pela emoção do momento, e às vezes ele vai inventar umas coisas que não tem nexo. Então, nessas coisas é importante a mulher virtuosa e sábia chamar ali esse homem em amor e dar uma freada nele. Então, você pode sim ser submissa a um homem sanguíneo, sábio, mas você também precisa entender que existem limites. Se o propósito dele é organização e outras coisas, é importante que você puxe o freio. E por falar em freio, como o sanguíneo é aquele espírito de política, ele vai fazer de tudo para se dar bem com todo tipo de gente. Então não vai ser difícil ver um sanguíneo que é amigo de um petista, de um bolsonarista, de um amigo de outro, e ele conviver normalmente no mesmo território. Não tem de ser aquele homem também que defende a esposa da mãe. Então, se ele tiver uma mãe chata e essa mãe não gostar de você, ele vai tentar manter a boa aparência com a mãe dele. Então, a mãe dele às vezes vai falar mal de você, ele vai meio que concordar e tudo bem. E você vai falar mal da mãe dele, ele vai concordar também. Ele lá, ela lá, você cá e ele sem apaziguar. Então, o que vai fazer esse homem mudar aí, como eu disse, é padrão do temperamento dele ser assim. Mas o Espírito Santo, a palavra do Senhor faz o quê? Faz a gente andar na contramão das nossas inclinações carnais. Então, se você tem um homem sanguíneo aí, Elaine, meu homem sanguíneo hoje é organizado. Em algum momento ele não foi. Ai, meu marido sanguíneo, ele me defende de todo mundo. Em algum momento ele não era assim. Ele mudou e melhorou. Por isso que é importante que a gente analise padrões lá do começo. Lá no passado nós tínhamos muitos problemas porque a mãe dele se metia muito na nossa vida. Hoje ele coloca firmeza. Então você tem que olhar o seu marido lá atrás e não o que ele é hoje para entender se ele é sanguíneo. E ainda assim, vai ter coisas que ele vai melhorar, mas outras que ele vai ter que pelejar ao longo da vida. Uma das coisas que o sanguíneo tem uma certa dificuldade é a leitura. Ele tende a ser muito avoado. Então, como ele tem a mente muito acelerada, resposta rápida e ele é muito do momento da quintura, né? Pode até se tornar, às vezes, um homem explosivo, que explode, fica nervoso, aconteceu uma coisa, deu errado, ele faz um auê, um brigueiro, e daqui a pouco ele tá normal, como se nada tivesse acontecido. Então, ele esquenta rápido, mas essa quintura aqui facilmente passa e já tá perdoando todo mundo, já tá querendo ser perdoado pelos outros também. Então, essa quintura é rápida, mas daqui a pouco ele já tá bonzinho de novo. E essa oscilação de humor é muito comum no sanguíneo. Tem dia que ele vai estar ali super feliz, contente, conversando com você, e vai ter dia que ele já vai estar meio estranho. Então, é oscilação de humor. Você não pode ficar dando muito palco, não. Porque às vezes é tudo que ele quer, chamar atenção. É o temperamento que mais gosta de chamar atenção. Se ele não chama atenção na forma dele falar, dele agir, ele vai chamar atenção nas roupas que ele usa. Vai ser aquele espírito de Agostinho Carraro, ou que vai querer umas roupas mais coloridas, amarelo, vermelho, umas cores mais chamativas. Então, se ele não for assim que ele vai chamar atenção, ele vai chamar atenção de outras formas. Trocando de carro, comprando o carro mais top, o carro mais chamativo da rua, comprando equipamentos que só ele tem. Então ele vai ser esse homem mais chamativo. Se não for com roupa, e se não vai ser com o jeito dele ou com as coisas que ele tem. E tem mulher que ganha na loteria, gente, que ela tem o homem tanto exibido com as roupas e também tem essas características. Pense. Eu, como mulher sanguínea, eu nunca me interessei muito pelos homens sanguíneos, porque eles têm muitos defeitos que eu vejo em mim e que me incomodam bastante. Não gosto de homem dado com esse espírito de político que todo mundo tem acesso, que algumas pessoas abraçam facilmente, que tem liberdade demais com os outros. Eu detesto isso. Então, eu como sanguínea, não me interessaria por um sanguíneo. Para finalizar, nós estávamos falando sobre a leitura. Sanguíneo tende, né, a gostar de coisas de alto estímulo. Televisão, videogame, coisas que estimulam ele em mais de uma área. E ter dificuldade com livros, porque a leitura vai fazer com que você tenha que ter paciência. Coisa que o sanguíneo não tem tanta. O sanguíneo, ele tende a querer resolver e terminar as coisas chatas rápido. Então, a leitura, sendo ela chata ou não, é uma coisa que ele vai ter certa dificuldade. Tem sanguíneo leitor? Tem, mas é uma coisa muito mais difícil para ele. Então, ele tem que vencer muitas coisas. A procrastinação, ele tem que vencer a própria carne, a distração, ler muito mais do que os outros, porque enquanto você está lendo uma página, nessa uma página que o sanguíneo leu, ele viu uma frase ali, a mente dele voou. Daqui a pouco ele tem que ler tudo de novo, porque ele já foi pensar em outra coisa, e daqui a pouco ele encaixa uma coisa na outra, ele já começa a pensar no empreendimento, aí ele fica pensando em formas de ganhar dinheiro, e daqui a pouco ele já abandona o livro. Então,
Para o sanguíneo ser leitor, pode ter certeza, ele é muito esforçado. Então, se você é sanguínea ou sanguíneo e é leitor, parabéns, você conseguiu vencer fraquezas e dificuldades que o seu temperamento tem. O sanguíneo tem muita energia, por isso não tem que ser um temperamento que ama o sono. Ele dorme porque precisa, as horas necessárias, tende até às vezes até dormir mais cedo do que as outras pessoas, porque como ele é elétrico, ele gastou muita energia ao longo do dia, então chega o comecinho da noite ali, ele já tá cansado porque gastou toda a bateria. Mas, em contrapartida, se ele dorme cedo, no outro dia ele acorda muito mais cedo ainda. Então, tende a ser facilmente aquela pessoa da manhã que acorda. O sanguíneo dorme porque precisa, não porque ele gosta. Porque se ele pudesse e tivesse vigor e força, como o colérico tem, ele encaixava mais um monte de coisa no meio da rotina dele. Mas como o corpo dele pede um sono, então ele não vai ter dificuldade de dormir. É importante que você observe e ore pelas amizades do seu sanguíneo, porque o sanguíneo é facilmente influenciado. Se ele começar a andar com o povo que joga beach tênis, ele vai jogar beach tênis. Se ele começar com o povo que faz coisas erradas, ele não vai ter dificuldade de acabar naturalizando ali com o tempo. Então, ore pelas amizades do seu sanguíneo, ore pela vida dele e seja ali uma esposa sábia. Não seja uma esposa banana e nem rixosa. Uma esposa sábia, equilibrada, cheia do Espírito Santo. E aí, seu marido é sanguíneo? Comenta aqui embaixo as características que fazem com que você ache que ele é sanguíneo. Se você quiser ter certeza do temperamento do seu esposo, nós podemos marcar uma mentoria por videochamada, onde eu vou fazer algumas perguntas para você sobre o seu esposo e nós vamos descobrir o temperamento dele e você vai entender como tratar ali com os padrões que ele possui, como você pode ajudá-lo a melhorar dentro deste temperamento. Vai ser um prazer te atender, ou para descobrir o temperamento do seu marido, ou para descobrir o seu temperamento. É só chamar aqui nas informações aqui embaixo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se você conhece alguém com esse temperamento, manda esse vídeo para essa pessoa. Se você conhece alguém que você gostaria que descobrisse ali um pouco mais esse temperamento, envie também. E que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, com o Homem Fleumático.